para te oferecer depois, a não ser a pregação. Eu quero agradecer ao pastor da igreja que me convidou pelo 2º ano consecutivo. Por 15 anos o pastor me barrou de pregar aqui. E havia um motivo muito sério dentro do coração do pastor para isso. Mas eu quero agradecer a vida de vocês. Existem muitos legados no ministério. Um deles é esse treinamento. Não é o único treinamento que a igreja faz. E também não é o único treinamento que nós fazemos para fora. Mas esse é muito especial. São 17 anos. E como o Miqueias disse aqui, em tudo na nossa vida, nós temos que ter perseverança. E eu vou começar te contando como é que essa palavra nasceu. Eu não gosto de fazer isso, não faço isso. Uma palavra, uma palestra, um sermão, ainda mais depois de John Maxwell, René Simões, que está aqui, o testemunho da Evelyn e tantas coisas, vem um momento da grande agonia daquele que vai proferir uma palavra. Eu tenho certeza que o René vai concordar comigo e cada pastor. É o momento que nós tomamos a consciência que nós vamos falar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E hoje em dia nós falamos, e não apenas para aqueles que estão presencialmente. Depois as coisas viralizam. Os recortes da tua palavra são feitos. E milhares de pessoas te assistem, te escutam. Então o grande momento é quando você toma consciência. Eu não sei, vocês outros preletores que estão aqui, tem muitos pastores, muitos líderes, muitos conferencistas aqui, mas eu começo a tremer. Aquela palavra temor e tremor, ela é muito real. Muito real. Então eu vou dizer para você como é que essa palestra foi construída. Eu fiquei perguntando para Deus, e aqui é um dos pontos mais difíceis do preletor. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? E aí o Espírito Santo me trouxe uma ideia muito interessante, para mim, confortável. Ele disse assim: fale do tema. Eu não sei se você sabe, mas todo summit tem um tema que não é muito explorado. Os preletores viajam em várias linhas. Ano passado, por exemplo, foi desenhe o seu futuro. Não sei se você se lembra. E este ano, o tema que Chicago lançou ano passado é o líder que vai além. Então anota aí. Anota onde você quiser anotar, que nós vamos falar algumas coisas. Aí eu disse a Deus, que moleza. O tema está muito bom. E como é que eu vou fazer a minha pesquisa de liderança? E o Espírito Santo diz assim: então você vai pegar todas as palestras que você ouviu em Chicago, em agosto de 2025, e ali é a fonte, é o lugar original, onde todas as preleções são feitas. Depois de Chicago, alguns meses depois, o Summit é repercutido em várias partes do mundo. E nós chegamos a centenas e milhares de pessoas. E eu estive muito feliz com o Espírito Santo. Ele me deu o tema, que estava pronto, não fui eu que construí, não foi minha inteligência. Ele disse: agora você vai varrer preletores. Quantos? 9. Nem todos os 9 foram apresentados aqui, porque não há tempo. A programação de 2 dias do Summit é muito intensa em Chicago. Eu queria que você fosse um dia até lá, você vai ficar muito impactado. Mas se não for lá, esteja aqui. Bom, então eu tinha 9 preletores de alto nível, influenciadores mundiais, pessoas do mais alto escalão, e eu tinha pessoas ali fantásticas, com frases fantásticas. Eu disse: está tudo pronto. Eu só vou, agora eu entendi, Espírito Santo, eu vou só fazer uma síntese do que os 9 disseram, homens e mulheres, sobre liderança. E eu estava muito feliz. Até que veio o momento mais difícil, que foi quando o Espírito disse o seguinte: sim, mas você vai encontrar respaldo dos 9 em algum personagem da Bíblia, em algum homem que exerceu liderança. Eu disse: agora começou a complicar.
Porque nós construímos um sermão, uma palestra, de maneira ao contrário. Você escolhe o personagem, você escolhe o texto, você faz uma exegese e depois você tira dali os pontos aplicativos sobre aquela palavra que está na Escritura. O que eu estava sendo desafiado a fazer era exatamente ao contrário. Me perdoem aqui os professores de homilética, mas foi isso que aconteceu. Aqueles que ensinam pregação. Eu estava sendo desafiado agora a pegar 9 pessoas, 9 grandes líderes, e ver se aquilo que eles estavam dizendo como tese central se encaixava em um líder da Bíblia. Mas a Bíblia é cheia de líderes. E agora quem eu vou escolher? Passou na minha cabeça alguns, não vou mencionar aqui, mas eu cheguei em um. Eu posso garantir a você que esse um que eu cheguei, ele tinha ou ele teve durante toda a sua jornada de liderança exatamente 9 pontos aonde esses 9 preletores aqui do Summit construíram as suas palestras. Eu estou falando de Moisés. Nós vamos refletir um pouco sobre o que 9 líderes disseram, coisas que algumas delas vocês já ouviram. Mas nós vamos ver um pouco a vida de Moisés. E aí eu entrei num outro problema. Porque eu sempre fui muito apaixonado pela vida de Moisés e pela sua liderança. Moisés é um líder estudado no mundo inteiro corporativo. Não são apenas cristãos que estudam Moisés. Não apenas muçulmanos estudam Moisés. Não apenas judeus estudam Moisés. Pessoas de muitas partes do mundo estudam a liderança extraordinária de Moisés. E qual era o meu problema? É que porque eu gosto tanto de séries bíblicas que eu fiz ao longo de 37 anos aqui na igreja, várias séries bíblicas, e uma delas foi Moisés. Mas eu quero fazer uma confissão, foi a única série que eu não consegui terminar. É a série incompleta, e eu pensei que a igreja tinha esquecido, porque foram 21 mensagens. Imagina você gastar 21 mensagens com um único personagem. E eu disse na 21ª o seguinte: eu vou parar aqui, que nós temos outras temáticas a tratar ainda com a igreja durante o ano. E um dia eu volto. Para que eu fui dizer isso? Até hoje, recentemente, alguém, eu descendo do púlpito, perguntou assim: e o senhor não vai terminar a série de Moisés? E já tem muitos anos que eu terminei a série, ou pelo menos terminei aquela parte. Agora eu tenho a exploração de um líder, de um grande líder, e eu tenho a realidade de uma série na história minha como pregador, de um personagem que eu não consegui terminar, mas ele é fantástico. Eu quero que você agora coloque assim: um líder que vai além, baseado na vida de Moisés. E nós vamos ao primeiro ponto. E o primeiro ponto que abriu este summit foi Greg Rochelle. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. Moisés se tornou e é uma referência na história de Israel e de toda a humanidade. Moisés foi o maior legislador da história. Moisés é aquele que com a lei e com tudo que disse e fez, respaldou o direito internacional. Moisés é um homem diferente, representante da história, referenciado na história, como eu disse aqui, por judeus, por cristãos, por islâmicos e por muita gente do grupo corporativo. Moisés, quando você analisa a vida dele, a primeira conclusão que Greg trabalhou foi: Moisés era um líder de impacto. Um líder impactante. E há uma equação que eu quero lembrar a você que Greg Rochelle mostrou aqui, que a primeira ponto, ou primeira parte desta equação é a consistência. A consistência faz com que você continue, que você não perca aquela vontade de prosseguir.
E ele disse: consistência mais fidelidade vezes o tempo. Então, observe as 3 palavras que Groeschel disse aqui. E vejam que você encontra, quem conhece um pouquinho da história da Bíblia sobre Moisés, você encontra perfeitamente as 3 palavras na vida de Moisés. Ele era consistente, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim. Vê se tem alguém dormindo do seu lado aí, acorda aí agora, em nome de Jesus, vai lá, dá uma sacudida no braço, pelo menos. Ele era consistente, ele era fiel, sim ou não? Sim. E toda aquela jornada de Moisés, consistente e fiel, multiplicado pelo tempo de liderança, ele teve um impacto duradouro que dura até hoje. Eu estou aqui falando de Moisés. Essas religiões falam de Moisés, a nossa fé tem a história com Moisés, a palavra vem de Moisés, é a Moisés que Deus deu a lei, a Moisés as 2 tábuas desceram do monte, a Moisés o Senhor trabalhou de maneira especial para que ele entregasse a base da lógica, da sociedade, da moral, da ética de um povo. Estava na lei, está na lei, e é por isso que os direitos em toda parte do mundo, independentemente da sua cultura, das suas características, estudam Moisés. A nossa base constitucional, ela tem respaldo em Moisés. Por quê? E aqui está a imagem do nosso exemplo. Ele era consistente, ele era fiel, e ele se torna então, ao longo do tempo, um líder de impacto. Amém, gente? É isso que o Senhor espera e que Deus espera da sua liderança. Eu não sei se você, do mundo corporativo, você que não pertence a nenhuma igreja evangélica, eu quero repetir aqui do privilégio, do prazer de ter você aqui. Você é uma pessoa que nós nos importamos, é alvo das nossas orações. Nós oramos por aqueles que nós não sabíamos que viriam, mas vieram. Nós oramos pela sua vida. Eu quero dizer a você, você pode ter um impacto duradouro na sua liderança, se estes 3 pontos da equação forem reais. Se você tiver consistência, não desista, fidelidade no tempo. Eu podia contar muitas experiências ao longo de 37 anos, das vezes que eu fui tentado a alguma dessas coisas não acontecerem. E talvez nós não estivéssemos aqui com a realização deste encontro. Eu fui tentado para não ter consistência na minha vida pessoal como líder. Várias vezes ninguém me provocou, eu fui provocado por mim mesmo a parar. Eu dizia para mim: pare. Como se aquela primeira voz que o Dr. René citou aqui atuasse de maneira poderosa. Mas por um outro lado, sempre a palavra de Deus e o Espírito de Deus tem que ganhar no duelo de vozes da nossa mente e do nosso coração. Então, mesmo quando eu dizia pare, o Espírito Santo, de uma maneira misteriosa, fora da lógica, dizia para mim assim: continue, tenha consistência. E eu preferi, ao invés de ouvir a mim mesmo, eu ouvi o Espírito Santo. Quantas vezes eu também fui tentado a perder a fidelidade. E quando a gente fala de fidelidade, é a Deus, a Ele que nós devemos ser fiéis. Porque se nós somos fiéis a Deus, nós somos fiéis em todas as outras instâncias da vida. Aprenda isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo. A fidelidade, o amor às pessoas, ele é condicionado ao amor a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, com toda a tua alma, e então amarás o teu próximo como você ama você mesmo. A nossa base, e é por isso que você que está aqui, que não pertence a nenhum agrupamento religioso e não tem nenhum problema nisso, foi preparado para você também este encontro. É por isso que nós estamos dizendo desde a quinta-feira, que nós cremos, nós somos alguém que cremos na existência, não de uma força cósmica maior, mas num Deus que atua, que fala, que reage, que cria, que sustenta. A esse Deus toda honra e toda glória e todo louvor nós sempre vamos dar pelos séculos dos séculos.
faça essa equação na sua liderança. Segundo, o meu segundo líder foi a Juliet, que não foi apresentada aqui. Ela fala do líder focado. Vocês querem um homem mais focado do que Moisés? Moisés foi um homem extremamente focado. Agora eu te trago talvez uma surpresa. Você conhece a vida de Moisés e pergunta assim: mas Moisés era focado em quê? Qual era o nome do foco de Moisés? O que você acha? Escreva aí no seu caderno. E eu tenho certeza que muitos vão dizer que Moisés era obcecado e o seu foco era Canaã. Não. Aqui está um engano interessante. O foco principal de Moisés não era Canaã, a terra prometida que Deus havia prometido entregar aos judeus, a Israel. A terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Não era. O foco central de Moisés era o Senhor. Se fosse Canaã, ele andaria conforme o seu entendimento. Mas ele focava em Deus. Canaã era foco secundário, não era foco primário. Então anote aí nos seus apontamentos. Moisés era um homem focado em Deus. E porque ele era focado em Deus, ele podia ter um foco secundário consistente. Ele era focado em levar e chegar com aquele povo até a terra de Canaã. E ele tinha uma coisa na cabeça, o tempo todo ele queria obedecer. Eu me lembro na leitura bíblica das pragas, eu abordei as pragas naquela série, foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta. Todas as vezes que Deus ia jogar uma praga contra o Egito, Moisés ia até Deus. E vocês conhecem a história quando o coração duro de Faraó vinha e quase estava cedendo e depois retroagia. Havia propósito de Deus nisso. E Moisés então não fazia pela sua cabeça, Moisés não se revoltava, Moisés não abandonava a sua missão, aquilo para o que ele foi chamado. Não! Moisés focado em Deus. E quando a gente está focado em Deus, não são as circunstâncias que nos comandam, mas são exatamente os desígnios do Senhor que movem os nossos passos. Ele estava focado. Toda vez que Deus dizia: eu vou mandar uma nova praga, ele ia até Deus, ia até Faraó e voltava a Deus, volte a Deus. E eu quero desafiar você, até você que não crê nele, volte a Deus. Ele passou 40 anos focado nesse propósito. O propósito maior da sua vida tem que ser o Senhor. O que não excluía o fator humano. Moisés cansava, Moisés ficava triste, Moisés ficava exausto. Ou você acha que tem algum líder perfeito? Ou você tem a ilusão louca, narcisista de que você é um líder perfeito? Moisés tinha suas fraquezas, mas ele tinha um foco, e o seu foco era o Senhor. A sua visão era clara. O seu foco não mudava. A vida de um líder pode ser vista na história de Moisés, mas a vida da história do cristianismo. Aqui entra um ponto teológico dos mais interessantes. A Páscoa foi substituída pela ceia. Moisés teve 3 períodos de 40 anos. No primeiro tempo da sua vida, e eu quero que você pense nisso, Deus o marcou com ferimentos na alma, porque ele não era perfeito. Moisés nunca foi perfeito. E ele se revolta, e você pode achar a causa justa, mas não foi Deus que mandou ele matar o egípcio. Deus o permitiu.
Aquele ferimento ficou no seu coração de uma tal forma que nos primeiros 40 anos, quando isso aconteceu, agora Moisés não é mais o líder, ou não pode mais ser o líder perfeito. Ele é um líder com um machucado em tratamento. E os próximos 40 anos que ele foge do Egito, ele vai cair numa terra diferente, aonde nessa terra Deus continua tratando com ele. Nunca a Bíblia disse que Moisés era um líder perfeito. E 40 anos se passaram, depois que ele faz o exercício do pastorado, de ovelhas, tratando daqueles animais. Deus o chama e diz: agora você vai libertar o meu povo. E Moisés está com 80 anos. Por que que Deus não fez com que Moisés não tivesse erros na sua vida? Por mais que você ame o seu discipulador, o seu pastor, a pessoa que liderou você, eu sei que você que é inteligente e conhece a palavra, sabe que não há nenhum líder humano perfeito. O único que foi perfeito foi o Filho do Deus Altíssimo. Mas Deus passa e deixa Moisés passar uma fraqueza, um homicídio, uma fuga, porque Deus queria mostrar através da vida dele que tudo que Moisés ia fazer era graça. E a história de Moisés, em toda época de sua vida, é a imagem maravilhosa da história do cristianismo. O tempo de alguém na escravidão, alguém que liberta, e uma terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo da escravidão, o tempo da conversão e a imagem da terra prometida. E para chegar lá no final, gente, ele morreu com 120 anos. Este homem tinha foco. Se no primeiro ponto nós vimos que Moisés foi um homem de grande impacto, Moisés foi um homem focado. Terceiro, e foi uma terceira palavra direta no nosso treinamento, a inteligência na comunicação. Foi isso que nós ouvimos aqui na entrevista com Evelyn. E eu pergunto a vocês, alguém foi mais expert na comunicação do que Moisés? A comunicação de Moisés foi hábil, foi magnífica em duas direções. Na direção vertical e na direção horizontal. Moisés se tornou um homem de comunicação contínua com o alto, com Deus, na verticalidade. Tudo ele perguntava a Deus. Tudo ele consultava a Deus. Quando ele teve que reclamar, reclamou com Deus, faça isso. Quando ele esteve na sua angústia, ele foi a Deus. Ele perguntava a Deus. E onde nasceu a experiência? Anote no seu coração. A experiência de Moisés nasceu na sarça. Foi a sarça que o atraiu. Foi a sarça que Deus usou para ele subir o Sinai. Foi na sarça que Deus falou com ele. Foi na manifestação maravilhosa, extraordinária. Foi na manifestação do fogo, do poder. Foi ali que Deus falou com ele. Então, naquele momento da experiência da sarça e dali para frente, na sua missão e durante a sua missão, Moisés nunca parou de se comunicar verticalmente. A sua comunicação era uma comunicação inteligente, perfeita. E a segunda direção era a comunicação
que ele fazia com o seu povo. E aqui estamos nós, diante da inteligência da comunicação. Nós temos que ser suficientemente inteligentes para sabermos que a nossa comunicação, primeiramente, tem que ser uma comunicação com o alto, com aquele que nos criou, com aquele que conhece todo o nosso chip. E agora, para exercer a nossa liderança, nós temos que saber comunicar com as pessoas. E Moisés era um líder direto, era um líder claro e era um líder absolutamente contextualizado com aquela turma que estava com ele no deserto. Eram mais de 1 milhão de pessoas. Imagina, eu não sei quantos você lidera. Quantos você lidera? Mas eu tenho certeza que está muito longe do que Moisés liderou. E ele precisava ser inteligente com eles. Ele precisava ter alguma coisa muito mais do que carisma. Ele tinha uma empatia vinda do alto, e exatamente a sua comunicação com as pessoas tinha relacionamento com a sua comunicação com a sarça. Ele só pôde ser um líder de boa comunicação com as pessoas porque ele tinha uma boa comunicação com Deus. A sua linguagem com as pessoas dependia da sua linguagem com Deus. Quando você chega diante de um liderado no exercício da liderança, você tem que ter inteligência de comunicação. Inteligência corporal, inteligência na sua fala. E sabe o que mais um liderado quer ver no seu líder? A transmissão da confiança. E eu vou te dizer algo que é oposto do que muitos pensam. Vejo isso nos grandes livros de liderança, naquilo que eu aprendi e na minha vida como líder. O líder tem que ter conversas difíceis. Conversas transparentes, conversas duras, corajosas, necessárias. O líder que não diz não, não lidera. O líder que é um popular, que apenas quer agradar pessoas, ele vai fracassar como liderança. René contou aqui os momentos de conversas difíceis na Jamaica, com gente do alto escalão do governo jamaicano, com autoridades. Se você quer ter uma liderança com uma comunicação inteligente, você precisa ser honesto com o que você fala com seus líderes. E os seus liderados, e aqueles que lideram, aqueles que estão debaixo da sua liderança, esses vão ser honestos com você. Porque o liderado percebe quando você não é honesto com ele. Seja honesto. Se você não está gostando, diga a ele, compartilhe, faça tudo em amor. Numa conversa transparente e difícil. Como dois irmãos. Como duas pessoas estrategicamente colocadas, porque você, como líder, precisa dos seus liderados. Há líderes que não sabem posicionar nem a sua voz, nem o seu comportamento, nem o jeito de se apresentarem, a sua manifestação corporal é absolutamente inadequada. Peça a Deus inteligência, mas lembrem-se, toda boa comunicação horizontal, ela nasce de boa comunicação vertical. Repete essa frase comigo. Toda boa comunicação horizontal depende de comunicação vertical. Para que você seja bem sucedido na sua liderança, vai para a sarça. Se acontece alguma coisa difícil na sua organização, vai para a sarça. Aquela bola de fogo que apareceu no alto do Sinai. E quando Deus disse para Moisés, suba aqui que eu quero conversar com você. E a primeira coisa que Deus fez foi uma palavra de repreensão e de temor.
tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você se encontra é lugar santo. Ele foi logo ajustando a comunicação, para Moisés saber onde ele estava pisando. O líder de impacto, o líder de uma comunicação inteligente, o líder focado. Mas vamos ao nosso quarto ponto, baseado na vida de Moisés. Moisés respeitou processos. O líder que vai além respeita processos, e processos dão trabalho. Eu queria muito que essa igreja aqui tivesse chegado ao número de membros que chegou hoje, muitos anos antes. Mas ela não chegou. Por vários fatores. E Deus ensinando para nós que tudo acontece num processo. Eu quero dizer uma coisa para você, líder. Olhe para mim. Não é você que controla o processo. Quem controla o processo não é você. Por várias vezes, em 37 anos, eu pensei que eu estava no controle do processo. Que eu ia dizer como o processo ia caminhar, se era mais rápido ou mais devagar. E Deus sempre foi muito bom comigo em me contrariar. É Ele que determina. Quem acendeu a sarça foi Ele. Quem chamou foi Ele. E o pior que nós somos, aquela história do mordomo, que administra o bem que é do outro. Nós não administramos um bem que é nosso. Nós não administramos o nosso negócio. Quando nós estamos administrando aquilo que consagramos a Deus. O senhor está falando de igreja? Não, não estou falando de igreja. Eu estou falando de organizações consagradas. Se você consagrou, entregou a sua empresa a Deus, é dele. Amém ou não? Amém. Você já entregou? Eu não sei se você entregou, isso é um problema seu. Aquilo que você entregou a Deus, que você consagrou a Deus, você perdeu o controle do processo. Não é mais você que tem o controle do processo, e é por isso que o líder de uma organização, de uma escola, de uma universidade, de um hospital, de uma empresa, seja de que natureza for, quando você entrega a Deus a tua organização, a alguns aqui talvez na segunda-feira, depois deste summit, vai chegar na sua empresa, chamar os funcionários e vai dizer o seguinte: eu quero consagrar esta organização a Deus, ao Deus Supremo, ao Deus Criador dos céus e da terra. A hora que você fizer isso, você tem que entender o seguinte: você é um mordomo. Você não é mais o proprietário, você é o mordomo. Você vai administrar um bem que não é mais seu. Aleluia. E eu já ouvi de alguns empresários de Deus, gente séria, dizer o seguinte: foi a melhor coisa que eu fiz. E a partir daquele momento, eu esperava no Senhor e clamava ao Senhor as direções e os processos. Moisés respeitou os processos. Ele não só respeitou, anote essa palavra, ele se submeteu aos processos. No tempo. Ele levou a Deus dúvidas. Qual o líder que está aqui que não tem dúvidas? Ele obedeceu o trajeto. Ele não sentou com uma equipe de gente que conhecia deserto, e olha que tinha naquele grupo, certamente, judeus que conheciam o deserto. Judeus beduínos. E Moisés sabia disso, que Moisés, não esqueçam da natureza dele. Moisés era egípcio. Moisés nasceu no Egito. Mas Moisés era judeu por sangue. Ele pertencia àquele povo, e como toda herança judaica vem pela aliança de sangue, ele era egípcio, ele era judaico. Mas ele não tomou por base no processo em confiar nos beduínos judeus que moravam de maneira tão pobre no deserto.
ele foi atrás daquilo que Deus colocou, e Deus colocou uma coluna, uma nuvem, durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. Ele submeteu a sua liderança aos processos, e quem comanda o processo é Deus. Isso não é fácil para o líder, porque se há algo que o líder gosta, que dá prazer ao líder, é o controle. Nós gostamos de controlar, e da nossa natureza caída vem uma palavra mais difícil. Nós gostamos de mandar, e nós gostamos de ter súditos. Mas quando Moisés entrou naquela história da sarça e começou a fazer uma ligação direta com a sarça e começou a falar verticalmente com Deus, ele perdeu o controle da organização, ele perdeu o controle do processo e ele submeteu a vontade dele à vontade de Deus. Isso muda tudo. Como faz isso, pastor? Faça. Eu não sei a resposta. Se alguém está esperando sair daqui com um mapa de como eu vou resolver a crise financeira da organização, o futuro da minha empresa, a decisão da minha sucessão, esse é um problema seríssimo hoje, sucessão empresarial. Se você está esperando você achar uma fórmula, não. Você não vai ter uma fórmula do púlpito, mas você pode ter a resposta da sarça. A sarça responde. A sarça responde. A sarça responde. A sarça responde. Vai na sarça, fala verticalmente, clama a Ele, coloca os problemas diante dele, Ele vai ditar os processos, não é você ou os seus beduínos que vão traçar o processo, o Senhor vai te dar o caminho. O processo é fundamental para atingir uma meta, e o processo é onde Deus nos santifica. Deus não vai te santificar no fim da meta. Ele vai te santificar e vai te aperfeiçoar e vai te dar equilíbrio e vai te dar mais visão e vai te fazer melhor. É o processo de santificação que a Bíblia chama quando você está durante o processo. Por isso que você ouviu aqui que durante o processo pense positivamente. A forma como você pensa afeta a sua produção. Você líder, eu não sei qual é a sua área, mas guarda isso no teu coração. A forma como você pensa afeta a tua produção. Se você é daqueles líderes negativos que foi citado aqui, você vai passar isso aos seus liderados. A forma que você pensa, isso tem a ver com saúde emocional. E é maravilhoso que durante o processo Moisés gritou, Moisés reclamou, Moisés chorou com Deus. Se Moisés fosse levar aquilo no braço, ele não chegava. Mas Moisés colocou todo o processo nas mãos de Deus. Ele andou em círculo de maneira que não era lógico. Quando os especialistas dos dias de hoje calculam quanto tempo Moisés levaria se andasse numa linha lógica, de onde saiu para onde devia chegar, eram 40 dias. Mas ele levou 40 anos. Ele rodou, e essa rodagem, esse movimento que ele fez, foi por causa daquilo que Deus permitiu que ele fizesse. Deus queria que ele andasse daquela forma. Uma desobediência, um aprendizado. Ele precisava aprender no processo. Aquele grupo precisava aprender no processo. O processo da sua organização, da sua liderança, da sua célula, da sua vida, do seu negócio, do seu trabalho, precisa estar na sarça. O quinto líder que eu ouvi, também não foi apresentado aqui, chamava-se Gabriel. Um excelente palestrante. E ele trabalhou que o líder, eu falei 9, estou no quinto, o líder é construtor de pontes. Daí vem a palavra pontífice. A ideia do construtor de pontes. Moisés era uma ponte naquele contexto
entre Deus e o povo. Moisés era ponte e era pontífice entre os seus liderados. Moisés construía pontes todos os dias. Quando você entrar na sua organização, a primeira coisa que você tem que lembrar são duas. Preste atenção. A primeira, quem você é. E você repita para você mesmo: eu sou um construtor de pontes na minha liderança. Amém ou não, gente? Então vamos repetir? Eu sou construtor de pontes. Está muito fraco. Eu sou construtor de pontes. Tem líderes arrebentando com a sua liderança. Eles falam mal dos seus liderados. E a outra coisa que você precisa entender, como construtor de ponte, é que quando você vai liderar cabeças polarizadas. Essa é uma das maiores verdades do século 21, que não é só o Brasil, não é só a América do Norte, mas se você for para a Europa, se você se mover para a Ásia, se você for conhecer lideranças e processos, em muitos lugares distantes daqui, o mundo está hoje polarizado. Há coisas no universo que nós não explicamos, como disseram aqueles astronautas, que estiveram rodando em torno da Lua. Há coisas que nós não entendemos. E por que é que isso não é uma coisa localizada? Eu tenho muita preocupação como teólogo, como psicólogo, como pensador, o porquê que as coisas estão acontecendo, quando elas acontecem em lugares distintos, elas acontecem em culturas distintas, elas acontecem em povos distintos, e elas acontecem do mesmo jeito. O mundo está polarizado. Por que que Deus está permitindo isso? Qual é a questão? Na verdade, ela se baseia sempre na realidade do poder e do dinheiro. A origem, foi uma outra série que fizemos aqui na igreja, a origem de todas as guerras. É o poder e é o dinheiro. O domínio de território que a Rússia quer é poder, é dinheiro. As questões americanas são movidas por um capitalismo que quer poder e dinheiro. As nossas ganâncias brasileiras, até dos grupos marginais, o que move o coração deles é poder e dinheiro. E a briga se estabelece no mesmo lugar. O que não vale é você lutar contra o outro, porque o outro não pensa como você, com coisas que são menores. Coisas que não vale a pena. Deixa eu dizer uma coisa para você, não vale a pena você ferir seu filho, seu casamento, ou até um amigo de tantos anos, por causa de uma posição polarizada, seja ela qual for. Porque tem um detalhe interessante sobre isso. Os dois lados estão errados. Os dois lados são pecadores. Os dois lados carecem da graça de Deus. Por isso que nós somos cristianos, partidários de Cristo. Ele é o centro do nosso equilíbrio. Não, isso não tem nada a ver com a aniquilação da cidadania, esse discurso inflamado. Não. O exercício melhor da cidadania é você seguir a Cristo. E quando você segue a Cristo, você ama Cristo, você vai fazer o melhor exercício de cidadania. Você vai fazer as melhores escolhas, porque Cristo é o centro do seu cérebro. O mundo está polarizado. Moisés sabia disso. Eu fico pensando que naquela época não haviam duas posições. Haviam mais de 1 milhão. Vamos colocar Moisés no nosso imaginário de hoje. Você já fez um acampamento de igreja? Quem é que já liderou acampamento de igreja aqui? Levanta a mão. Misericórdia, disse um pastor aqui. Coisa difícil, você coloca, alguém tem que mandar na divisão dos quartos. Lembra disso?
que desespero é aquilo, porque sempre tem alguém que não gosta do seu companheiro de quarto, é um inimigo, é um endemoniado que colocaram com você. Quando não é um endemoniado, é o ambiente. Você cria um quarto maior, mais arejado, de frente para a montanha, e o líder faz o quê? Eu fico imaginando Moisés, a paciência de Moisés, e o povo dizendo: Moisés, acabou o papel higiênico, Moisés. Moisés, nós vamos para onde, Moisés? Moisés, não tem para todo mundo refrigerante. E a carne, Moisés? Os caras entraram nessa com ele. Passaram a vida inteira clamando a Deus: tira-nos do cativeiro, tira-nos da opressão egípcia, tira-nos daqui. Aí Deus tirou. Aí Deus fez um negócio esquisito. Deus mandou manru para eles, maná. A comida caía do céu no deserto. Deus mandou um maná, que era para pegar na porção diária, para aprender sustento de Deus, para aprender um Deus que é o Jeová Jirê, o Deus que sustenta, o Deus que abençoa. Um dia chegar para Moisés e dizer assim: nós estamos cansados de manjar. Mas não fui eu que mandei. Eu só estou liderando o processo. Mas o dono do processo é ele. Aí vocês estão reclamando? Moisés foi a Deus. Sabe o que Moisés disse? Leiam Números capítulo 11. Senhor, não estou aguentando essa gente. Você já disse isso na sua liderança? Na sua célula? Na sua igreja? Imagina um cara com 37 anos, quantas vezes já disse assim: eu não aguento mais a fulano de tal, o fulano de tal. Eu não aguento mais a mim mesmo. Moisés, queremos carne. Ele disse a Deus: Senhor, o homem é o cara que a carne não estou aguentando. Sabe o que Deus fez? É a primeira vez que o conselho da divisão da liderança acontece. Depois vai acontecer de novo com Jetro, a gente sabe disso, mas eu quero falar desse momento de Números 11. Quando Moisés diz assim: eu não aguento mais. Eu não tenho como liderar esse povo. Eu não tenho condições. Eu não sei se ele está falando tão calminho como eu estou aqui. 1 milhão de pessoas. Não querendo mais comer a comida que Deus dava. Queriam sair do Egito, mas não queriam o processo de Deus. E o Senhor disse a ele: então tá bom. Deus ouviu Moisés. Deus ouve queixa de líderes sérios. E Deus disse para ele assim: chame 70 líderes. O número é simbólico. Olha aí, pastor Ricardo Pinudo, especialista do número 7 aqui na igreja. Ele é o famoso doutor 7 evangélico. Separa 70 líderes cristãos e me apresente. Moisés, como sabia que quem dirigiu o processo, quem que dirigiu o processo? Quem dirigiu o processo? Quem dirigiu o processo? Ele foi a Deus, clamou a Deus e ele obedeceu a Deus. Não adianta, porque às vezes Deus fala para você e você não obedece. Eu não obedeço. Aí, Moisés chamou os 70, obedeceu. E o texto diz uma coisa misteriosa, desses mistérios espirituais. Mas você vai entender no Antigo Testamento, ele faz recair, olha o que está no texto, do Espírito que estava sobre Moisés, ele faz recair sobre os 70. Isto é, o que a Bíblia quer dizer é que da porção que estava sob a liderança de Moisés, quando ele diz: eu preciso de ajuda, eu não aguento mais, então Deus lhe traz o colegiado de liderança. Isso é lindo. Não há liderança em igreja, pode ter 5 ou pode ter 50 mil sem colegiado. Vocês viram essa turma de servos aqui? Isso é um tipo de lição. Eu só posso liderar com qualidade, com equipe. Eu só posso liderar com visão de crescimento, com colegiado. E aqueles 70, e a Bíblia diz que do Espírito que liderava através de Moisés, é desse Espírito que ele derrama sobre os 70. Louvado seja o nome do Senhor, que quando você pede ajuda, o Senhor vai te ouvir.
somos construtores de pontes entre as pessoas, conectamos pessoas, lideramos pessoas, mas sempre consultando a sarça. O que tem atrapalhado você para liderar, e eu volto ao que eu já disse aqui, o líder vai ser mais eficiente e eficaz. São duas palavras de conceituação distintas. Quando ele consultar a sarça. Isso depende de todo o equilíbrio que Moisés precisava ter, de toda a submissão. Mas às vezes nós somos atrapalhados com o nosso passado, o passado de insucessos, o passado de metas não alcançadas, como o René disse aqui, atrapalham a continuidade da caminhada. Por isso que a inteligência emocional hoje é fundamental e ela chega, já disseram vários CEOs de organizações, ela é mais importante do que a inteligência cognitiva. Não adianta eu ter um líder altamente inteligente cognitivamente, se ele não tem inteligência emocional. Essa foi a tese defendida por Daniel Goleman por muitos anos e que explodiu no século passado, no final do século passado. Nós precisamos dessa inteligência. Isso é fundamental para o líder. Mas vocês pensam que foi Daniel Goleman que inventou esse negócio de inteligência emocional? Não. A primeira pessoa que falou sobre isso foi Paulo. Inspirado por Deus, quando ele trata em Gálatas 5, de uma palavra composta que se chama domínio próprio. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é domínio próprio. Domínio baseado em Deus. E você não pode esquecer que você é alguém antes da sua liderança. Olha aí. E quando você vai liderar, você vai carregar para dentro da sua liderança todos os traumas e todas as questões psicológicas que você viveu. Quando você chega na organização, você não tem na porta da organização um porta-traumas. Eu vou deixar meus traumas aqui fora, vou entrar na organização sem eles e vou liderar sem traumas. Isso não existe. Por isso que eu tenho que colocar diante de Deus as minhas fraquezas quando eu for à sarça e dizer para Ele: eu sou incompetente, eu tenho fracassado muitas vezes. Eu preciso de domínio. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de inteligência emocional. O sexto líder que falou entre nós foi a Tasha. Moisés era resiliente. Resiliência é um conceito da física. É você envergar, é aquela árvore que vai até o chão e ela volta. E ela se coloca ereta no mesmo lugar. Resiliência é isso. Os ventos passam sobre a sua liderança, você balança, você enverga até o chão, mas daqui a pouco você está em pé de novo. Quando aconteceu o que aconteceu em Números 11, o povo cansou do maná e queria churrasco. Deus mandou aumentar a liderança. Moisés aumentou a liderança, ele foi resiliente, mas ele não abandonou a liderança do processo. Pastores, vocês lideram processos de organizações nas quais Deus é o dono, são mordomos. A resiliência dói. Você pensa que é muito fácil você ter resiliência, ser contrário a você mesmo algumas vezes, ser atacado.
E uma coisa que eu tenho aprendido, não existe nenhuma pessoa resiliente 100%. Os caras da física vão dizer que existe um ponto que não há mais a flexão. A resiliência se limita. Todos nós somos resilientes e temos que ser até um ponto, até Moisés. Que o momento que ele entrou em Números 11 para gritar e falar com Deus e se expressar, e se colocou, a sua resiliência estava no limite e Deus lhe deu socorro presente na sua angústia. Eu fico imaginando, quero que você imagine comigo, quantas pessoas estão, ou estiveram, ou estarão chateadas com a tua liderança. Isso é muito desagradável. Primeiro você tem que entender que você não agrada a todo mundo. Moisés não agradou. Jesus foi chamado de Beelzebu. Se Jesus foi chamado de príncipe dos demônios, você acha que você vai ser chamado de quê? Se anime. Se anime, você que é mal falado, perseguido, injustiçado, se anime. Mas que Deus te dê a força da resiliência da sarça, que vem da sarça, do poder da palavra, e que Deus te permaneça firme, na mordomia, no processo, Ele vai te dar a vitória. Só vence quem continua no processo. Edmundo só chegou pela primeira vez como um homem ao topo do Everest, porque ele tentou várias vezes, ele fracassou várias vezes. Não deve ter sido fácil, há décadas atrás. Fique firme. E não se preocupe, deixa eu dizer uma notícia aqui para você, olhe bem para mim. Tem alguém hoje chateado com você, que não gostou da sua palavra, da sua postura, que julgou alguma coisa de você, e tudo bem. Uma coisa só que você não pode fazer, olha para mim, eu não posso, diz comigo, eu não posso abandonar a missão para o qual fui chamado. Amém? Eu não posso abandonar a missão para a qual fui chamado. 7. E agora eu vou falar com esta geração. James falou sobre liderança de performance. Gente, a performance de Moisés era brincadeira. Diante de Deus ele esbravejava, ele reclamava. Mas na hora que ele atuava, a sua performance era fantástica. Ou você conhece algum estadista que falou com o faraó como Moisés? Eu estou falando de um pastor de campo de ovelhas que foi chamado para liderar milhões ou milhares. E esse pastor precisou comparecer diante da maior autoridade do mundo naquela época, era o faraó do Egito. E ele foi um estadista. E eu gostei muito de uma coisa que eu ouvi aqui hoje do Dr. René, foi quando ele tratou a questão da autoconsciência de competências. Foi isso que ele tratou. É muito ruim quando uma pessoa tem a tal da falsa modéstia. Ou tem aquele líder que tem aquela aparência de que ele é humilde, mas ele não é. Isso é muito ruim. Isso é falso. Isso é hipócrita. Isso é farisaico. Foi a coisa que Jesus Cristo mais denunciou no seu ministério, foram os hipócritas e fariseus. Ele chamou os caras de sepulcro caiados. Sejam honestos. E quando Moisés comparecia diante do faraó, ele era verdadeiro. Líderes que não falseiam. Líderes que têm inteligência emocional. Líderes que dependem da sarça. Líderes que respeitam o processo. Líderes que têm alvos definidos. Qual era o alvo definido de Moisés? Não era Canaã. O alvo definido estava no Monte Sinai. Era Deus que se manifestava a ele.
Canaã era secundário. Performe. Eu gosto daquele texto de Saul. Por que você condena tanto Saul? É você que vai julgar Saul? Saul está na Bíblia e teve muita coisa boa na vida dele no início. Depois a Bíblia ensina como a gente não vai seguir Saul, como não fazer. Quando Saul comete tropeços terríveis, abandona o Senhor e o Espírito do Senhor passa a não andar com ele. Mas ele sofria de um negócio, de um ataque espiritual, que alguns dizem que ele tinha um tipo de esquizofrenia. Na linguagem moderna da psicologia, ele tinha ataques de sair da consciência e de descontrole. E eles diziam, como até o século passado se dizia, é demônio. É o espírito maligno, está na Bíblia. É o que eles conheciam. Eu quero dizer para você que o espírito maligno sempre vai se oportunar das brechas. Então, se uma pessoa tem adoecimentos psicológicos, ele pode e vai tentar se oportunar dessa brecha da sua vida. Ele vai tentar se oportunar da fraqueza que você tem. Ele vai se oportunar de uma falha que é na família. Ele se oportuna. E quando os servos do palácio disseram para o rei, o primeiro rei de Israel, tem uma solução, tem um garoto que toca a harpa, era a musicoterapia, manda chamá-lo. E a Bíblia diz que quando o menino Davi, que ainda era um jovem, tocava, porque era músico, e tocava aquela harpa, o homem de Deus, o menino de Deus, aquele que estava para ser escolhido, o sucessor de Saul, o espírito maligno, o espírito da parte do diabo, a doença, a esquizofrenia, se afastava de Saul. Mas eu gosto do que Saul diz na hora que ele concorda com os empregados, tá bom, então chamem alguém para tocar. Ah, tem alguém lá no palácio, ele não conhecia, e ele disse assim, olha para mim, chame alguém que toque bem. Ele não disse, mas eu vou dizer aqui, eu já estou atormentado pelo diabo, vai trazer alguém para tocar instrumento mal aqui? Um violão mal tocado, uma guitarra mal tocada, um clarinete mal tocado? Não, traga um arpista bom. E sabe o que Deus quer de você na sua liderança? Que você seja bom. Não é para ser altivo, é para ser bom. Deus vai usar tuas competências, tua inteligência. Seja bom. Quem aqui quer ser bom? Aleluia. Não é pecado, gente. Não é pecado. Agora, ser bom dá trabalho. Ser bom leva você às academias universitárias, aos livros. Pastor, aos estudos, ao conhecimento. A competência requer esforço, a competência requer renúncia. Moisés, quando subiu o monte, o primeiro que leu as tábuas da lei foi ele. O primeiro, pastor Rogério, que leu a palavra que ia entregar foi ele. Ele só podia transmitir o conteúdo ou mostrar as tábuas porque ele conhecia o conteúdo. Inclusive, na primeira experiência, ele quebrou as tábuas. E agora? Ele sabia do conteúdo. Esse Moisés não era mole. Use a sua inteligência. Aperfeiçoe, toque bem, toque bem. Vamos performar. Mas há uma coisa em Moisés, e eu vou tratar isso com a igreja amanhã. Alguns aqui são da igreja. É que caráter precede performance. E nós ouvimos isso aqui. Caráter precede performance. Não adianta performar. E qual é o problema hoje que nós temos grave? De uma geração contemporânea buscando performance. É que eles pensam que não importa o caráter.
Se alguém é muito bom, eu vou atrás do muito bom. Quando a Evelyn estava testemunhando da sua vida, da sua performance, como alguém que cuida de um canal de comunicação, ela também testemunhou princípios e valores. E o mais importante foi quando ela disse: eu voltei. Você pode um dia ir, mas o mais importante é que você voltou. Não adianta ter carisma e não ter caráter. Caráter, eu não vou falar disso aqui agora. Depois você que é de outro lugar e não vem aqui amanhã, quem quiser pode vir. Mas se você tem igreja, se você tem pastor, você deve um relatório ao que você aprendeu. Mas vai estar no nosso canal de YouTube. A tese de que o caráter precede o carisma. Numa geração que prefere o carisma e não se importa com o caráter. Caráter não é perfeição, mas caráter se torna parte da personalidade de alguém. São dois conceitos distintos: caráter e personalidade. A performance cognitiva, a performance emocional, a performance de produção. Mas sabe por que hoje nós não estamos estudando? A vida está tão agitada, a gente tem tanta desculpa, não é? Esse negócio de ficar prostrado diante da sarça, eu não tenho tempo, pastor. Foi tratado isso aqui quinta-feira. Nós abrimos este summit falando sobre o líder e a sua questão espiritual. Se você é uma pessoa espiritualizada, eu não sei qual é a sua crença, esse princípio é fundamental, senão você não é espiritualizado. Você se diz espiritualizado, mas você não é. Quem é espiritualizado procura a conexão do Espírito que coordena a sua crença. O que é que tem distraído você? Por que você não faz o que você tem que fazer? Por que você não gasta, não investe o tempo com as coisas básicas antes de você performar? E tem um detalhe interessante para performar. Só vou dizer essa frase, não vou entrar na matéria. Tempo livre não é desperdício. Tempo livre é fundamental para a saúde mental e física das pessoas. Oitavo, estamos chegando ao final. O líder que vai além é o líder automotivado. Impressionante como Moisés era automotivado. O cara levava tanta burdoada e voltava, vai e vem. Era resiliente. Os caras cansavam ele. Ele voltava para as forças em Deus. Lutava contra o desânimo, lutava contra a irritação. Ao ponto da Bíblia dizer que Moisés se tornou o homem, essa expressão do hebraico, mais manso que havia em toda a terra. Mas o manso matou lá atrás. O que é que o fez se tornar diferente do que era? O que Moisés precisava expulsar? Aquele Moisés que ele precisava expulsar, que havia dentro dele, que era impostor. Dentro de você tem um impostor com o seu nome. Esse impostor que mora dentro de você, que tem o seu nome, é a tua parte ruim, carnal. Quem fala disso não sou eu, é Paulo, quando ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está dentro de mim, esse eu faço. O impostor de Paulo sabotava ele. O impostor de Moisés sabotava ele. Você tem que saber lutar contra o teu impostor, contra você. Olhe para mim, quando o médico te dá uma receita, quando você tem que fazer alguma coisa, você sabe que tem que fazer, você sabe o caminho da cura, você sabe o caminho da melhora, você sabe o caminho da autoespiritualidade, e você não faz, isso é sabotagem. E você está sabotando você mesmo.
você tem que renunciar àquilo que te sabota. Tentaram matar Moisés. Aquele mesmo povo que o ovaciona como líder, não se iluda. Olha para mim aqui, também tem gente querendo matar você. Eu brincava com a igreja semana passada, falando sobre liderança, né? Que às vezes, quando nós tínhamos as reuniões da Convenção Batista Brasileira, sempre em janeiro, e subiam aqueles aviões no Galeão, no Santos Dumont, que iam com dezenas de pastores para tantos lugares do Brasil, onde as convenções aconteciam, ou a convenção nacional ia acontecer. Quantos seminaristas ficavam orando: Senhor, se esse avião cair, o Senhor vai abençoar a vida de tanta gente. Tantas igrejas vão vagar, tantos púlpitos, e quanta oportunidade o Senhor não vai dar para esses seminaristas todos, sofredores, que estão aqui sem igreja, precisam de um ministério. Pastor, não precisa matar todos, talvez alguns se salvem. Fica tranquilo que tem sempre alguém querendo matar você. Ou pelo que você falou, ou pela maneira que você tratou, ou porque você obedeceu a Deus, ou porque você não obedeceu a Deus, porque você fez o que Ele queria, porque você fez o que Ele não queria, porque há pessoas, eu sei que não tem ninguém aqui, que irritam a gente na liderança. E às vezes elas te pedem para ir por um caminho, você, então vamos. Não, não quero mais. Vamos por outro. Na verdade, elas não querem que você fale alguma coisa de acordo com elas. Elas têm o prazer de contrariar. Tem alguém assim que mora na sua casa? Que tudo que você fala, o outro tem que contrariar, tem um etc, tem um porém, tem uma vírgula, vontade terrível de matá-lo. Não é? Fica calmo, cara. Moisés já tinha matado o que ele tinha que matar. Ele estava num processo. Ele era automotivado, ele não dependia das críticas, ele não dependia do que diziam dele. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, você está perdido como líder, perdido, se você for um líder que depende de elogios, que depende de admiração. Peça a Deus para você ser uma pessoa automotivada. E eu gostei de uma frase que foi dita aqui num dos vídeos: eu não cheguei à liderança para que gostem de mim. Moisés não chegou à liderança para que todos admirassem, colocassem no jornal do deserto que ele era um grande líder. Ele chegou à liderança para liderar. E liderar não é fácil. Que Deus dê a vocês automotivação. E por fim, eu quero terminar com o John Maxwell, a quem eu admiro, respeito. Nós ficamos horas aplaudindo este homem que se emocionou. Eu várias vezes acompanhei John Maxwell em preleções, em congressos. Ele tem dezenas de livros sobre liderança. Ele foi o cara que mais impactou líderes. Ele é fundador também, com Bill Hybels, do Summit. Ele disse isso. E aos 70 e poucos anos ele estava chorando aqui na sua frente, quando ele fala de legado. O legado, e qual foi o legado de Moisés? Eu podia dizer muitas coisas sobre o legado de Moisés. Eu só quero dizer para você que nós estamos falando de Moisés hoje. Você quer legado mais forte? O legado de que o mundo da liderança o admira. As gerações de mais de 2000 anos conhecem Moisés, conhecem a vida de Moisés, as fraquezas de Moisés, a obra de Moisés. Moisés deixou um legado sobre nós. Quando nós amamos o Evangelho, aprendemos a Bíblia, a vida de Moisés nos impacta como a vida de tantas outras pessoas. Deixar legado foi o que ele ensinou, liderar em alto nível. Liderar em alto nível só pode ser verdade quando você e eu queremos ser maiores por dentro e não por fora. Tem pessoas que elas querem ser maior por fora.
mais esteticamente postado, mais belo, mais lindo. Veja, a estética é valor, é ramo da filosofia, a estética é fundamental, o belo é bom, o bonito é agradável. Mas a melhor coisa quando Deus disse na casa onde estava Samuel através dele: o nosso Deus olha o coração. O melhor legado que deixamos dentro do outro é o que está dentro de nós. É liderar em alto nível. Por isso que ele terminou dizendo: paixão importa, crescimento importa, consistência importa. Ele morreu com 120 anos, e aqui eu termino e eu quero fazer a leitura do texto bíblico. Para aqueles que são mais piedosos, que diz: o pastor falou de Moisés, não leu a Bíblia. Quem já tinha me julgado aqui, agora confessa o teu pecado. Vai, abre o teu coração. Diz: eu pensei isso, pastor. Eu vou ler Deuteronômio. Deuteronômio 34. Que diz assim: então Moisés subiu as planícies de Moabe no Monte Nebo, até o topo de Pisga, em frente a Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, território de Efraim e Manassés, a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a planície que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse, presta atenção no que Deus disse a ele, depois de 120 anos. Nos primeiros 40 anos, ele era um egípcio que matou alguém. Dos 40 aos 80, ele foi chamado. Passou por escolas universitárias da vida. Eu imagino que dos 80 aos 120, eu não sei quem vai ter esse privilégio aqui, ele foi o melhor do que ele podia ser. A gente não é o melhor do que pode ser quando começa. E a Bíblia diz que o melhor de todas as coisas tem que estar no fim. O fim é melhor do que o começo. Agora era o fim. Um dia sua liderança vai chegar ao fim. Ele subiu no Nebo e Deus diz a ele: essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Quando eu te disse lá atrás, eu a darei aos teus descendentes. Eu permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio. Imagina que presente ele está dando para Moisés. Que recompensa, que frustração, que dor. Você não atravessará o rio e não entrará naquela terra. E do alto do Nebo, Moisés, o servo do Senhor, morreu. Líder, tem coisas da sua liderança que você nunca verá os resultados. Se o Senhor não voltar, daqui a alguns anos, nós estaremos mortos, mas as gerações continuarão por causa de um legado. Mas eu quero falar da visão de Moisés. Não foi uma, foram duas. Moisés não viu só Canaã, que ele sonhou tanto entrar. E você agora lendo o texto comigo diz assim: que Deus perverso, que Deus mau, que conduziu Moisés, e Moisés sofreu tanto por 40 anos, passou momentos tão difíceis na sua própria família, com seus irmãos, que deixaram o povo pensar em matá-lo. Que Deus é esse? Não, eu quero te mostrar uma outra visão. Ele não teve uma, ele teve duas visões. A primeira visão
quando Moisés viu Canaã. Sabe o que ele estava vendo? O cumprimento da promessa de Israel. Ele estava no Nebo e Deus dizendo para ele: você venceu. Você combateu o bom combate, você guardou a minha palavra, você guardou a fé. Quando ele avista Canaã, ele vista o cumprimento da promessa. Tenha certeza de uma coisa na sua vida: se você construir a sua liderança em Deus, você vai ser e já é mais do que vencedor. Mas há uma outra visão que ele teve. E a outra visão de Moisés foi no texto que declara: ele morreu. Aí ele viu a coisa mais espetacular que ele podia ver. Ele viu a coisa mais linda. O texto não fala de uma visão só. Aí ele entendeu como Deus era bom para ele. Ele era um senhor de 120 anos. Ele não tinha forças físicas para lutar contra aqueles gigantes da terra de Canaã. Era o seu comandante do exército, era Josué que tinha que entrar ali, era a força da juventude de Josué. Deus foi amoroso com ele. Ele poupou Moisés. Moisés, você chegou onde tinha que chegar, olha a promessa, e agora eu vou te condecorar com uma coisa maior. Você vai adentrar o Santo dos Santos, a minha presença, e você vai não ver só o Nebo, mas você vai entrar no céu. Aleluia. Muitas coisas da sua vida que você planta, legados que você está deixando, você não vai ter consciência. Nunca Paulo imaginou que as cartas dele seriam lidas 2000 anos depois. Nunca Moisés imaginou que alguém tão pequeno ia falar dele num summit em 2026. Eu queria que você levantasse e que você pedisse a Deus: Senhor, nesse momento final do summit, me dá essa visão. Eu quero as duas visões. Me dá a visão da tua presença, do cumprimento da promessa que era Canaã, e me dá a visão da tua glória. Você quer saber? Olha para mim. Terminou não? Olha para mim. O cara ainda pintou lá no Novo Testamento. O cara apareceu. O Gabriel tem uma expressão, meu filho, que diz assim: e pai, o cara piou aqui. Eu imagino Pedro, Tiago e João dizendo assim: Moisés piou aí. O cara chegou. Mateus 17, há um ponto de transfiguração. O rosto de Jesus resplandecia, a voz, a glória foi manifestada de maneira inimaginável. A voz de Deus, a voz era ouvida: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe quem estava lá? Sabe quem piou lá? Moisés, o maior legislador. Piou também Elias. Apareceu lá de cima. Por que apareceu de cima? Tem nada de reencarnação, nada. Olha para cá. O texto grego diz assim: e ele apareceu em glória. A expressão grega é: ele está glorificado, em aparência humana. Nunca Pedro, Tiago e João viram uma foto de Moisés e Elias, mas a revelação era transfigurada pela glória. Ele apareceu em glória e ele foi usado por Deus. Esse tal de Moisés com Elias, que dupla, hein? Que dupla. Sabe para quê? Você sabe por que foi aquele momento? O texto diz assim: e eles encorajavam Jesus. Jesus ainda ia passar
ainda ia passar o processo da morte e da ressurreição. Você acha que ele não tinha medo na sua humanidade? Ele chorou naquele deserto, ele teve medo, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele agoniou, ele teve dores. Aí Moisés e Elias dizendo: vai em frente, nós já passamos, nós não vimos só o Nebo, eu vi a glória do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Pai, dá essa visão para a gente, de um legado que permanece. E quando chegarmos ao final da nossa vida, Senhor, que tenhamos esse privilégio de Moisés, de ver a promessa, de ver a misericórdia, de ver a graça, porque a morte no Nebo foi a experiência da graça que recaiu sobre Moisés, e Moisés adentrou as regiões celestiais. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, dá aos líderes que estão aqui tudo isso que a gente falou, tantas coisas, tantos preletores, tantos vídeos, tantas teses, mas nós precisamos da sarça, Senhor. Oh Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos aprender como líderes a olhar para cima. E nós reafirmamos aqui que a nossa liderança é baseada em Jesus, que a liderança de Moisés foi baseada no Deus da sarça, no Deus que o convidou para estar presente na transfiguração do seu Filho amado. Aleluia, 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 aleluia. Pai, nos faz líderes segundo o Teu coração e para a Tua vontade, em nome dEle, amém. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar adorando. A gente só pode adorar, fazer o quê? Fazer o quê? A não ser adorar. Toda vez que o coração do povo estava cheio, havia adoração. Toda vez que Deus se manifestava, havia adoração. E uma das maneiras da adoração é cantar. Vamos cantar, Pastor Miqueias. Tudo é perda se eu não tenho Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Vai pra sarça, vai pra sarça. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei 40 anos, 50 anos, 60 anos com Ele, 70 anos com Ele, até chegar no monte de Deus. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E se eu não tenho
fogo nessa asa agora. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Sua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei, eu te levarei. Se eu não tenho a ti, é que é só você. Eu não tenho a ti. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Oh, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei, te levarei. Cante mais uma vez. E se eu não tenho a ti? Só tua presença. Eu queria que você... E a gente costuma sentar no mesmo lugar geralmente, né? Então mais ou menos as pessoas que estavam na sua mesa ou perto de você estiveram durante 3 dias. Dá um abraço nela, diz: Deus abençoe a tua liderança. Deus abençoe a tua liderança. Deus abençoe a tua liderança. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos quase encerrando o nosso summit. Quando você está abraçando pessoas queridas aí, queria chamar a tua atenção para cá, porque nós vamos fazer o nosso encerramento da melhor maneira que pode ser feito. Nós estamos há 17 anos celebrando o summit aqui na Igreja do Recreio, e nós tivemos o privilégio e a honra de ter como nossa palestra de encerramento o nosso preletor. Foi o nosso pastor sênior, o pastor Vânia. Será que você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele? Pastor, eu queria que você viesse aqui. Eu sei que ele não gosta nem um pouco quando a gente faz isso, mas talvez terça-feira tenha até bronca. Mas eu queria te dizer, pastor, que nós, como conselho pastoral, reconhecemos a sua liderança. Viver um summit, um evento como esse, debaixo da tua liderança, faz todo sentido para nós. Faz todo sentido para nós. Temos a sua vida como nosso líder, como nosso pastor sênior, como aquele que abençoa, que intercede por nós. É um privilégio para nós, um grande privilégio. Muito obrigado por anos de investimento na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos por isso e nós queremos te dar o mesmo presente que temos dado a todos os preletores. É um presente muito precioso. Nós queremos orar pela sua vida. Será que você pode estender suas mãos para cá? Não tem como a gente terminar um evento de liderança sem abençoar o nosso líder, o pastor sênior dessa igreja, aquele que tem nos sustentado em oração. Queria convidar o pastor Humberto para vir aqui, levantando a voz em oração pelo nosso pastor, nosso sênior, um homem de Deus. Se você quiser abrir os seus lábios e orar, se ele é o teu pastor, se você é membro da Igreja do Recreio, agradeça a Deus pela vida do nosso líder nesse momento, que tem feito tudo o que é possível para que eventos como esse aconteçam e que nós sejamos abençoados através dele. A Bianca está chegando e nós vamos orar por eles. Agora está completo.
Senhor, toda a nossa gratidão pelo nosso pastor. Sim, ele está sempre com esse chapéu da humildade. Nós te agradecemos por isso. Ele não é orgulhoso. Ele é servo, ele é amigo. Ele é líder. Toda honra ao Senhor pela vida dele. Ele tem reafirmado aqui que o Senhor da igreja do Recreio é Jesus Cristo. E nós te agradecemos pela vida dele, porque ele tem nos ensinado isso com a boca e com a vida. E nós queremos mais uma vez te agradecer pela vida dele e orar por ele, para que o coração dele seja um coração sempre de servo, um coração dependente de ti, Senhor. Como foi Moisés, esse Moisés que foi resiliente, que o nosso pastor continue resiliente, que ele continue servo, dependente de ti, Senhor, nos ensinando a palavra e vivendo a palavra. Sim, ele não é perfeito, ninguém é, mas ele tem sido uma pessoa absolutamente dependente de ti, e nós somos testemunhas disso. Nós oramos por ele, pela Bianca, pelo casamento deles, pela vida deles. Muito obrigado pela vida da Bianca. Que ela seja, Pai, uma serva fiel ao Senhor. Como é importante para ele, como homem teu, ter a Bianca do lado dele. Que o Senhor os abençoe com graça e bondade, Senhor. E nós estendemos essa oração para alguém que está muito longe e que ele ama tanto, fruto dele, o Gabriel. Sim, Senhor, nós estendemos essa oração pelo Gabriel, que a tua boa mão esteja sobre ele, que o Gabriel seja cada vez mais dependente do Senhor, que assim como seu pai, que ele seja um servo fiel ao Senhor. Cuida do presente e do futuro do Gabriel, Pai, e abençoa-nos como igreja também, para que todos nós, como membros dessa igreja, e esses irmãos e irmãs de outras igrejas, que nós possamos servir ao nosso Senhor Jesus como nosso pastor. A ti a glória, o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Gente, acabou até o Summit 2027. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais um gostinho de Summit para aqueles que são da igreja do Recreio. Vá em paz e que Deus te abençoe.